Então, como nós vimos, aqui existe um reino. E esse reino é de Deus. Mas a quem nós estamos servindo? Deus, o desejo de Deus é que nós sirvamos o reino dele. E existindo um reino, existe um rei. E para existir e acontecer esse reinado, para que o rei mande, é necessário que tenha as pessoas que obedecem esse rei, os súditos. Deus precisa reinar. Se Ele é o rei, é Ele que precisa reinar. E nós somos as pessoas que obedecemos esse rei. Se tem o desejo de Deus, o desejo dele é a nossa obediência. Mas muitas vezes nós somos o Senhor da nossa vida. Nós deixamos Deus para servir o mundo. E o rei desse mundo, que oferece tantas coisas, não é Deus. E aí eu convido você a pensar aí, quem nós estamos servindo? O rei, o verdadeiro rei, ou o rei desse mundo? O cristianismo é que todo cristão seja movido pelo Espírito Santo e que viva uma vida reta segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos. Então nós, como cristãos, precisamos seguir esse reinado de Deus, porque Deus é o verdadeiro rei. Quando nós não servimos esse reinado, nós estamos sendo Deus da nossa vida e deixando que outro rei assuma o lugar de Deus. Fazemos as nossas escolhas, fazemos as coisas que nós desejamos, mas não aquilo que Deus quer. E qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a ordem desse rei para nós? Está tudo na palavra. Está tudo nos mandamentos. E quem nos move é o Espírito Santo. É Ele que vai nos guiando, é Ele que ilumina. Então nós precisamos ser maleáveis ao ponto de deixar que o Espírito Santo age em nós e nós façamos aquilo que Deus quer. O reino é de Deus e a nossa vontade está sendo de Deus ou está sendo do demônio? Está sendo do mundo? Falar sobre esse momento que nós vimos aqui sendo ensinado. Muitas vezes nós rezamos e pedimos para Deus. E Deus nos concede a graça. Assim como a Tiele ensinava, né? Ela deu a sugestão para o patrão e aquilo era bom. Bom para a loja, bom para as vendas, e o patrão acatou. Muitas vezes nós rezamos, entregamos a nossa vontade. Senhor, está aqui a minha vontade. E quando nós deixamos que o patrão, que é Deus, o Senhor, decida se sim ou não, nós estamos sob a vontade dele. É Ele quem decide. E se Ele nos diz que sim, provavelmente vai ser bom para o reino, para o reinado dele, e assim também para nós. Mas, quando
nós sentimos o desejo nosso e decidimos por nós, e muitas vezes desobedecemos a Deus, não cumprimos com aquilo que Ele quer, conforme Ele nos guiou, conforme Ele nos deu o caminho, acontece o que aconteceu com Wesley. Nós chegamos atrasados, nós não cumprimos aquilo que Deus quer, nós sentimos inveja, que é um pecado, e nós queremos ser Deus da nossa vida. Por que o Wesley foi atrás de outro trabalho? Porque ele precisava de dinheiro. E aí ele deixou de lado o primeiro a fazer dele. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos Deus por tudo? Deixamos de servir a Deus por causa da nossa família, por causa do nosso trabalho, por causa dos nossos caprichos, das nossas vontades, do nosso egoísmo. Mas não deixamos tudo por Deus. Abandonamos Deus por qualquer outra coisa, mas não deixamos tudo que o mundo nos oferece por amor a Deus. Em Mateus, para quem trouxe a palavra, pega aí, Mateus 6:24. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amarás o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O Wesley não conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ele precisou deixar uma obrigação para ir cumprir outra. E assim é a nossa vida com Deus. E se nós deixamos as coisas de Deus, a nossa vida será morta. Porque é Deus que nos dá a vida. É Ele que nos dá a graça. É Ele que nos dá a saúde. É Ele que nos dá a oportunidade para servi-lo. Mas muitas vezes eu, com as minhas vontades, com as minhas escolhas, sou o rei da minha vida. Eu quero mandar. Eu quero escolher. E aí eu deixo. Aí eu passo a amar as coisas do mundo e odiar as coisas de Deus. Está na palavra. Se eu amo as coisas do mundo, eu estou odiando as coisas de Deus. Porque não tem como eu servir a Deus e servir o mundo. Está na palavra, os mornos serão vomitados. Ou eu sou frio, ou eu sou quente. O que eu quero ser? A que rei eu quero servir? A que rei eu estou servindo? Muitas vezes nós desejamos servir a Deus, mas somos escravos da nossa vontade, dos nossos desejos, do nosso egoísmo. Não me sujeito, não me sacrifico por nada. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo como os fariseus na época de Jesus. Que tudo era mais importante. Se eles estavam indo para o templo, se caísse um burro lá numa vala, eles deixavam de ir para o templo para salvar os animais. E hoje, o que nós vemos?
que nós precisamos defender os animais, que nós precisamos cuidar dos animais. Nada contra, a igreja não é contra isso, mas nós temos uma ordem para ser seguida, que é muito melhor nós termos pet em casa do que nós termos filhos. É ou não é? Não é isso que o mundo tem colocado na nossa cabeça? Que é muito melhor eu ter 2, 3 cachorros lá do que eu ter um filho. Porque o filho eu vou ter que acordar de madrugada, eu vou ter que me sacrificar por ele. Mas o cachorro eu posso trancar e sair viajar e aproveitar a vida. O mundo tem nos colocado que nós precisamos colocar coxo na rua para os animais. Mas muitas crianças estão morrendo de fome. Não nos importamos com os nossos irmãos que estão na rua, passando frio. O mundo tem nos colocado que nós temos direito de escolha. Se nós queremos ser mãe, se nós não queremos ser mãe. Que eu tenho direito de escolher. Eu nasci, eu tenho direito de escolher se eu vou ser homem ou se eu vou ser mulher. Que lá, quando eu quiser decidir, eu escolho. Mas Deus, Ele te fez mulher. Ele te fez homem, com características de homem e de mulher. O mundo tem nos colocado que você pode fazer sexo à vontade, quando e quanto quiser. Eu escolho. Se isso me agrada, tá ótimo, tá bom pra mim. A minha carne deseja, eu quero, eu vou e faço e como eu quero e a hora que eu quero. E quantas outras coisas que o mundo tem nos colocado? Quantas mentiras que o mundo tem trazido para nós? E que, assim, aos poucos, de mansinho, nós vamos aceitando uma moda, o que está sendo colocado para nós, o que um sistema está colocando para nós, através da TV, através do celular, através de outdoor. E nós estamos aceitando tudo. Mas existe uma só ordem e uma só verdade. Jesus Cristo. Nós aprendemos no nosso acampamento que foi Deus que criou tudo. Foi ou não foi? E Ele criou uma ordem. Ele foi criando as coisas numa ordem, né? E aí eu quero pedir para vocês, se vocês lembram. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o sol, a lua, o firmamento, a água. E por fim, quem que Deus criou? O homem e uma mulher. Foi ou não foi? Por que Ele criou o homem e a mulher por último? O que está lá na palavra? Para que todas aquelas coisas sejam submetidas ao homem. Então, quem que manda nos animais? O homem. Não é os animais que mandam no homem. E quem que foi que criou tudo isso? Deus. E quem que é o superior a nós? Deus. Então por que nós queremos ser Deus da nossa vida e dizer, assim como Deus errou em tudo isso nessa ordem, e eu posso ordenar a minha vida conforme eu quero? Não, minha gente. É Deus. Ele é o superior. É Ele que governa. É Ele o superior, é o rei da nossa vida. Nós somos súditos nesse reinado.
É duro deixar as nossas vontades, é ou não é? Mas a felicidade verdadeira não está na nossa vontade. Está na vontade de Deus. Adão e Eva no jardim do Éden, eles eram submissos a Deus. Deus reinava naquele jardim. Mas aí um dia a serpente chegou lá e disse para eles que se eles comessem daquele fruto proibido, eles seriam como deuses. Mas Deus tinha dado uma ordem para eles, que não comessem daquele fruto. Mas o diabo, ele foi e seduziu a Eva. E fez com que ela comesse daquele fruto. E a desobediência de Eva levou à morte dela e de Adão. O pecado entrou pela desobediência de uma ordem de Deus. E a morte chegou por aí. Porque ali Adão e Eva morreram. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele nos deu Jesus para resgatar Adão e Eva e para nos resgatar. Existe um Senhor que veio para me salvar. E Ele, resumindo tudo isso, Ele fez somente 10 mandamentos para que nós cumpríssemos esses 10 mandamentos. E quando nós transgredimos essa lei, nós morremos para a vida eterna. Eu escutava um sacerdote contando uma história essa semana numa homilia. Ele dizia assim, que certo dia eles estavam passando no trânsito e ele viu um cara muito irado, porque um outro cara transgrediu e passou no sinal vermelho. E ele ficou muito irado com aquilo, porque como que aquele cara podia ter feito aquilo que poderia matar muitas pessoas? E aí ele pensava, como o mundo tem nos roubado de Deus. Se nós pensássemos assim e ficássemos irados quando um irmão nosso pecasse contra Deus, nós estamos preocupados com a nossa vida aqui na terra, mas nós não estamos preocupados com a nossa alma, com a nossa vida espiritual, que vai me matar, que não vai me dar vida eterna. Então, se nós pensássemos dessa forma, quantas almas nós salvaríamos? Pensa aí. Se você já ficou irado alguma vez quando você pecou, se você se arrependeu profundamente quando você pecou, quando a tua vontade foi o rei da tua vida, muitas vezes a minha vontade foi, eu fui o Senhor da minha vida, fazendo as minhas escolhas. Mas um dia Deus olhou para mim, quando eu fiz uma oração verdadeira a Ele. Senhor, deu tudo errado quando eu escolhi pelas minhas vontades. Agora toma aqui, a minha vida é tua. Reina, Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos desejos, da nossa carreira, do nosso trabalho, da nossa faculdade, para fazer a vontade de Deus. Pensa aí. Cutuca o irmão aí do lado e pede para ele, alguma vez você deixou de fazer a tua vontade para fazer a vontade de Deus?
A nossa verdadeira felicidade está na vontade de Deus. Eva achou que ela seria feliz vivendo a vontade da serpente, comendo daquele fruto, que ela ia conhecer tudo, que ela ia poder tudo, que ela ia ser Deus da vida dela. E pelo contrário, ela rompeu a amizade com Deus. Não existe felicidade longe da vontade de Deus. Grave isso aí. Não existe felicidade longe da vontade de Deus. A esses desejos de ser Deus da nossa vida, vem de Deus. É Ele mesmo que coloca no nosso coração. Isso é certo? Vem de Deus essa vontade de que nós façamos a nossa vontade? Não vem de Deus. E se não vem de Deus, de quem que vem? Vem de um sistema, vem de um meio que o próprio demônio está usando para chegar até nós meias verdades ou as mentiras por inteiro. Nós precisamos estar atentos a isso, porque bem sutil essas coisas estão chegando para nós e nós não estamos percebendo. Essas mentiras que estão pregando para nós vêm do demônio, desse sistema que faz com que Deus seja o rei da nossa vida, que o demônio seja o rei da nossa vida e que Deus vá ficando de lado. Adão e Eva eram deuses, eram de Deus, mas quando eles desobedeceram, eles passaram a ser do demônio. E nós também. Quando nós escolhemos as nossas vontades, o demônio vai reinando em nós. E nós buscamos na oração, buscamos intimidade com ele, mas nós estamos sendo mornos. Estamos com o pé dentro da igreja e estamos vivendo as coisas do mundo. E uma pergunta que veio ao meu coração enquanto eu preparava tudo isso: até quando eu vou ser manipulada pelo encardido? Até quando eu vou ser uma marionete na mão do demônio? Pensa aí. Na tua vida, eu estou fazendo tudo o que Deus pede para que eu faça? Eu estou vivendo a castidade no meu namoro? Eu estou buscando a Deus na Eucaristia? Eu estou sendo fiel a Deus? Eu estou sendo o pai, a mãe que Deus me pede? Ou eu estou vivendo só de queixas? Vivo numa tristeza profunda que nada me agrada, mas eu continuo deixando Deus de lado e fazendo só a minha vontade. O mundo de hoje vive a felicidade de Adão e Eva. Eles passaram a ser de Deus e ser do demônio. O demônio vem e nos ilude que não há nada depois da morte,
Mas foi para nos salvar que Jesus veio. Que nós precisamos aproveitar tudo aqui. Que nós precisamos viver tudo que o mundo nos oferece aqui. Porque vamos morrer e não temos outro lugar. Morreu e acabou. É isso ou não é? Não existe inferno mais. Mas existe um lugar preparado para nós. E para que nós cheguemos a esse lugar, existe uma pessoa que vai nos conduzir até lá. Existe uma promessa de Jesus. E é essa pessoa que nós precisamos obedecer. O Espírito Santo. Ele vai nos guiar até Jesus. Existe uma mulher que é uma forma para nós chegarmos até lá. Para nós renunciarmos tudo isso. Porque ela foi nos dada aos pés da cruz. E foi ela que pisou na cabeça da serpente. A Virgem Maria. É ao Espírito Santo que os nossos ouvidos precisam voltar. E é a Nossa Senhora que os nossos olhos precisam se voltar. Ouvir a vontade e a condução do Espírito Santo e fazer como a Virgem Maria fez. Não tem outra pessoa que foi tão submissa à vontade de Deus e deixou Deus reinar do que a Virgem Maria. É ou não é? Ela deixou todos os planos, todos os sonhos, ela deixou a vida dela para viver a vontade de Deus, para deixar Deus reinar na vida dela. A Virgem Maria é a nossa forma. É a ela que nós precisamos pedir. Mãe querida, nos ensina. Pisa na cabeça da serpente e nos ensina como deixar Deus reinar na nossa vida. Foi ela que nos trouxe o verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Foi pela Virgem Maria que Deus nos deu o verdadeiro Rei que precisa reinar na nossa vida. E aí, esse jovem volta com a sua decisão. O patrão disse para ele: você tem um dia para decidir. Quantas vezes nós recebemos esse cheque-mate, né? Quantas vezes nós ouvimos essa palavra, seja de Deus, seja de um diretor espiritual, seja de um irmão de comunidade, porque nós estamos aqui para ajudar os nossos irmãos, e nós ouvimos essa palavra. Agora você tem um tempo para decidir a quem você quer servir. Você quer servir o mundo ou você quer servir a Deus? E esse jovem volta e ele entrega a coroa a quem ele quer servir. E eu quero convidar você a ficar de pé. E pensar aí, imagine na sua mão a coroa
das tuas vontades. Quais são as minhas vontades hoje? Quais são as coroas que eu tenho colocado em mim e que eu quero entregar para Jesus, para que Ele reine na minha vida? Não existe caminho a ser seguido sem o Espírito Santo. É Ele que vai me guiar. É Ele que vai me mostrar qual é a vontade do Pai. É Ele que vai me mostrar como ser a mãe segundo a vontade de Deus. É o Espírito Santo que vai me mostrar a ser o Pai conforme a vontade de Deus. É o Espírito Santo que vai me mostrar qual é o caminho que eu preciso seguir. É Ele que vai nos revelando a vontade de Deus. Que você possa entregar para Jesus o que ainda tem sido o rei da nossa vida. Pensa aí. O que ainda eu não consegui entregar para Jesus, que Ele seja o rei, que Ele domine essa vontade em mim. O que eu ainda quero ter o controle que está nas minhas mãos. E estou dizendo sim ao demônio, porque não tem como servir a dois senhores. Está na palavra: ou você ama um, ou você odiará. Senhor, eu te entrego, eu entrego aqui hoje o que está aqui nas minhas mãos, o que eu ainda quero controlar. E que você vá soltando a sua voz e ouvindo essa canção e pedindo esse Espírito Santo que venha nos revelando, que venha revelando qual é a vontade dele. E que nesse som você vá soltando a sua voz e cantando com o Espírito Santo. Mornidão, Senhor. Vem, Espírito de Deus, vem quebrando toda a mentira que eu tenho vivido. Vem purificando tudo isso que eu tenho vivido, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem quebrar essa mentira que eu tenho vivido. Toda essa covardia de submeter a minha